Meus amigos, eu sei que demorou vários dias, quase um mês que nós estamos com o Corolla. Na verdade, estamos há 20 dias com o Corolla e demorou no sentido de tempo, demorou no sentido do meu retorno aqui, mas hoje, depois de 3.300 quase quilômetros rodados, estamos no dia do juízo final. Vamos ver qual que é a do Corolla, né? Você que está chegando agora, vai deixando os comentários aí, explicando qual que é o seu posicionamento sobre o carro. Vou falar sobre pontos positivos, sobre pontos negativos, vou comentar também um pouco sobre a questão do comportamento do carro em estrada, na cidade, falar de consumo dele e de tudo que eu achei bom e de tudo que eu não achei muito legal nesse carro. E aí no final a parte do juízo, a aplicação da nota. Vamos nessa. Eu já tinha usado o Corolla em situações excepcionais, tanto a versão Brad Pitt, também tinha usado a versão, eu viajei bastante durante um ano com a versão 08, 09, lá a primeira que saiu do modelo maior do Corolla, né, que vendeu bastante também. E aí eu tive a oportunidade de andar uma vez ou outra naquela geração entre 2014 e 15 ali, e tive um pouco de contato com a versão 2023 já do Corolla, que tem alguns equipamentos a mais do que essa aqui, como farol alto automático. Veja bem, a versão XEI mesmo, farol alto automático. Ela tem o ACC e o assistente de permanência. Na verdade é o corretor, né? Quando ele não fica na faixa, ele não permanece na faixa. Quando ele se aproxima ali de uma das faixas, ele joga o carro para voltar, tenta voltar para o centro da trajetória ali, mas acaba não conseguindo e jogando para outra faixa. Então, o funcionamento do ACC do Corolla é bom, porém o assistente de permanência em faixa ou qualquer outro nome que se dê para aquilo não funciona muito bem, porque eu já testei ali na rodovia dos Bandeirantes. Essa versão 2021-2022 pegamos aqui no canal com 6.300 quilômetros, estamos agora com 9.546 quilômetros. Para quem viu, nós fizemos vários vídeos aí com o carro. Eu vou deixar o vídeo do consumo no nosso circuito de testes para depois, porque a dinâmica dos trabalhos aqui não está permitindo e vocês estão desejando aí o vídeo do juízo final e eu preciso concluir desse carro. Bom, vamos começar aqui pelas características do carro de uma forma geral, de tudo que eu vi, e depois eu vou falar sobre questões mais específicas. Bom, ele tem o DRL, né, uma lâmpada em LED, na verdade, não é bem um DRL, é uma luz de LED que faz o farol de posição também, a luz de rodagem diurna. Ele tem os faróis baixos com um canhão de bloco elíptico, porém são lâmpadas halógenas, acreditem, né? Você vê o Corolla XRE da mesma versão intermediária, ele já vem com LED, né, nos faróis, e aqui o Corolla XEI não vem. Eu falei nos outros vídeos que a maioria das montadoras está antecipando, quando o carro é de nível médio para cima, ela está antecipando esses opcionais para as versões intermediárias, justamente para justificar um pouco o preço, né? Que é além da conta. Vou por aqui hoje, que é além da conta, né? É um valor muito, muito alto realmente. Então falta ali as luzes de LED do farol baixo, né? Pelo menos o farol baixo. O farol alto, se não tivesse, tudo bem, pessoal, mas o farol baixo precisaria ter obrigatoriamente. Esse barulho que vocês estão ouvindo é o barulho da blusa de frio que eu tô, mas então os faróis deles são suficientes. Só por eles eu aplicaria uma nota 7 no farol, porque apesar de iluminar bem, eles têm um campo de atuação pequeno, mesmo utilizando ali a regulagem de altura na posição mais alta, ainda continua ali com uma iluminação limitada, né? Bom, uma outra questão importante é justamente a altura em relação ao solo. Então, andando sozinho, como eu estou andando aqui, ele não pega nas valetas, né? Mas se você colocar dois a bordo ou um pouco mais e descuidar um pouquinho da velocidade, ele vai pegar a frente ali. Algumas vezes aconteceu isso durante o teste, quando o carro estava vazio, só com duas pessoas, e quando ele estava carregado também tem um comportamento de pegar o centro do carro aqui, embaixo, no meio do carro, nas valetas, né? Então, se você está querendo aí comprar um carro que vai levar a família inteira o tempo todo e vai rodar em circuito
rodoviário ou em ruas de muitos buracos e valetas, Corolla talvez não seja a medida. Eu ia sugerir que você, gostando de Toyota, pegasse a versão Corolla Cross. E foi o que eu imaginei, né? Depois que eu comecei a entender a estratégia da Toyota de colocar o Cross aí em linha, justamente para tentar trazer um pouco essa sensação de poder utilizar um carro em todo o terreno, ou num terreno um pouco mais acidentado, né? O Corolla sofre um pouquinho, não tanto quanto sofria a geração anterior. A traseira, por exemplo, dele não pega em qualquer valeta, é difícil, a não ser que seja um lugar mais difícil, mas é um pouco mais acentuada, por exemplo, do que no Cruze. O Cruze eu não sentia tanto essa dificuldade de andar com ele carregado, né? Então, usando como carro executivo, beleza, tá tudo bem. Mas se você for pensar em usar com família e tal, ele vai acabar pegando. Veja bem, a maioria do nosso público, talvez que escuta aqui o canal, que assiste ao canal, é um público que roda ou trafega talvez em boas rodovias, em rodovias como a Bandeirantes, Castelo Branco, as rodovias aqui do interior de São Paulo. Se você roda em estradas de piso de pavimento ruim, que tem muitas valetas, como eu falei, talvez o Corolla não seja a pedida, especialmente se você estiver andando com a família dentro do carro, né? Então, eu acho, nossa, eu tenho que chegar no compromisso, pessoal, e tá atrasando aqui bastante, tá muito trânsito hoje. Então, talvez o Corolla não seja um bom carro, apesar de que a suspensão, andando assim em vias de trânsito de asfalto bom, é muito boa, e em pisos de asfalto ruim é igualmente boa, ou seja, ela amortece muito bem os impactos, é macia, não é barulhenta, é bem silenciosa inclusive, e dá muito prazer de dirigir o carro no dia a dia. Então é um carro que é gostoso, maciço, né? Um carro que aparenta essa robustez, apresenta uma robustez de suspensão, de conjunto, tudo aqui de... Peraí, o cara não deixou entrar. Um conjunto de suspensão e de... Opa, valeu. Conjunto de suspensão extremamente robusto, né? Então tem uma aparência de robustez e a confiabilidade mecânica que a gente sabe que já está difundida entre todos os lugares, né, da Toyota. Talvez um ponto que mereça destaque, a ponto de eu parar um pouquinho aqui para conversar um pouco mais sobre esse assunto, é justamente o motor. O motor é um 2.0 flex com câmbio CVT, né, acoplado a uma transmissão CVT que simula 10 marchas. Então existe uma primeira marcha engatada e as demais funcionam como CVT, né? A primeira marcha é uma marcha como se fosse um conversor de torque, e depois o restante funciona como CVT. Justamente para dar mais agilidade para o carro, né? E o Corolla, eu peguei o carro nos primeiros dias, achei que ele era lento, assim, as arrancadas lentas dele. E realmente são lentas, até 40 km por hora. Então não é um carro que você vai abrir o semáforo, que você vai conseguir ser o primeiro a sair se todo mundo começar a acelerar bem, né? Então um carro 1.6 mais leve, talvez saia na frente dele até os 40 km por hora. E depois ele dispara com um giro alto, fazendo aquela simulação de marcha. Parece que na linha 2023 eles já tiraram a simulação de marcha de novo. Mas ele faz a simulação de marchas e atinge velocidades muito elevadas com muita segurança. Então, para você que perdeu aí, assiste o vídeo, assistam aos vídeos que eu fiz do comportamento dele na estrada. O carro anda muito, então ele anda a 160, 170, 180, com muita segurança, um carro pregado no solo, e dá muito conforto e prazer em dirigir. O câmbio CVT deixa o giro elevado, deixa o giro bem elevado, como vocês viram, né? Na maior parte do tempo. Eu encontrei um modo de dirigir ali muito bom, que é deixando no manual e engatando a 10ª marcha simulada ali para o giro ficar bem baixo na estrada. Então, pra você ter uma ideia, a gente estava andando a 180 km por hora com o giro do motor apontando para menos de 3.000 rotações. E o consumo andando nesse modo soviético era de 8 km por litro de etanol na estrada. Então, um motor excepcional sob diversos aspectos, assim. Pelo motor também eu aplicaria nota 10, não tem turbo e tal, mas é um carro muito gostoso, e eu aprendi a dominar essa máquina e esse câmbio CVT para fazer ele girar muito bem e sem subir tanto o giro como eu tinha mostrado nos vídeos anteriores. Mas aí não é um costume das pessoas utilizar os pedal shifts para ficar andando na estrada, né? A pessoa vai andar um pouco mais devagar, lógico,
não vai andar naquelas velocidades, nem eu ando naquela velocidade, eu ando de vez em quando só, mas era só para mostrar para vocês como ele é realmente confortável e estável. Um carro muito, muito estável, pregado no chão, talvez um dos melhores que tenha passado por aqui, desses 40 carros que nós testamos aproximadamente no canal, justamente de chão. Um carro extremamente pregado no chão, mais do que o Cruze, né? O Cruze eu achava ele bem estável, mas o Corolla realmente matou a pau todos os demais, assim. O carro é plantado no chão, assim, você não sente nenhum balanço da carroceria. Ele não tem muita influência de vento lateral, né? Então quando você passa por caminhões assim, mesmo na rodovia ali Castelo, naquele pedaço que o vento é bem forte, você não sente tanta influência assim, é bem mínima, na verdade bem pequena a influência de vento lateral, e ele vai muito bem, acelerando muito assim. Só para fazer um comparativo para os entusiastas também, eu acelerei com os 1.0 turbo, 1.4 turbo, Nivus, Onix e tal, e até uns 120, 130 eles iam na frente. Quando chegava a 140, o Corolla começava a disparar absurdamente rápido, assim. Eu nem imaginava isso, mas o motor 2.0 de alta realmente empurra muito bem, e ele vai acelerando muito além dos 140, como se estivesse em baixas velocidades, assim. Então o Corolla chamou atenção por isso, por esse motor que realmente anda muito bem ali. Eu gostei muito do motor, né? Em relação ao isolamento acústico do motor, eu achei deficiente, especialmente pelo câmbio CVT às vezes gritar um pouco aqui. Tudo bem que o funcionamento é assim, mas poderia realmente ter um melhor material fonoabsorvente ali, ainda mais num carro dessa proposta, seria muito mais compatível mesmo com a categoria, um carro um pouco mais silencioso de motor. Eu mostrei para vocês algumas vezes aí como é que é o comportamento dele, então poderia realmente ter um melhor isolamento acústico. Veja bem, andando nessa velocidade o barulho é zero, mas você deu o pé ele já invade aqui dentro, então ficaria mais confortável justamente colocar um material fonoabsorvente aqui atrás do painel, né? Bom, limpadores de para-brisa funcionaram muito bem durante todo o teste. Agora eles estão um pouco aí, estão dando uma gritadinha, às vezes tem uma sujeira, alguma coisa, porque pegamos muitos insetos aí na estrada. Acabamento interno impecável, ele é impecável, não faz um barulho interno. Andamos por estradas de pavimento ruim, como vocês viram, então acabamento interno impecável ali. Usamos o carro em diversos tipos de pavimento e não existe nenhum barulho interno aqui, nada que incomode, não existem grilos, não existem batuques na suspensão. O carro está completamente silencioso até hoje, completamente silencioso, assim. Foram 3.000 km de silêncio absoluto em relação ao acabamento do carro. Bom, multimídia, se vocês viram, já falei bastante durante o teste, é simples, porém não apresentou falhas e inconsistências, não teve apagões aí. Painel igualmente, tem um computador de bordo do lado direito, que é meio incomum, geralmente os carros colocam um computador de bordo ali no centro, né? E tem várias funções ali importantes, porém a maioria das funções normalmente a gente acaba não utilizando muito. Ar-condicionado digital gela muito bem o carro, então tudo no Corolla funciona contento. Os comandos de seta e de limpador são resistentes, o volante tem um couro muito bom, a direção aponta muito bem, é uma direção que tem um peso correto para dirigir na estrada, você não leva sustos, um bom equilíbrio de carroceria em curvas, o carro é muito estável, como eu falei. O banco, pessoal, nem se fala. O banco do carro é um show à parte. Ele é muito confortável, um banco de tipo de sofá de casa mesmo, sofá de couro de casa, muito confortável, você vai muito bem aqui, não tem dor nas costas, não sente o cansaço da viagem, é um carro sempre muito gostoso de andar aqui. Falta freio de mão eletrônico, faltam vários mimos aqui, ele não tem ACC essa versão, ele não tem limpador de chuva automático, tem farol com acendimento automático que dá uns cliques ali na hora que liga, dá um cliquezinho na hora que liga e na hora que desliga. Ele tem rebatimento automático do retrovisor, mas não rebate com a chave, só mecanicamente eles têm que apertar o botão. Tem retrovisor fotocrômico fantástico, o funcionamento dele também. Acabamento interno, já falei que é impecável, espaço interno igualmente impecável. 4 adultos vão com muito conforto, porta-malas gigantesco.
Balanço traseiro de suspensão igualmente bom ao dianteiro, ou seja, já rodei lá atrás e o conforto da suspensão é igual. Ele é muito gostoso de andar, os bancos traseiros também são muito bons. E o carro chamou atenção por esse conforto, todo mundo que andou nele ficou impressionado. Os homens e as mulheres aí da família andaram no carro e ficaram impressionados com o silêncio a bordo e começaram a entender um pouco por que as pessoas compram tanto esse carro, né? Algumas questões negativas importantes. Então, falta de LED nos faróis baixos, pelo menos, podia ter um conjunto inteiro em LED, né? Poderia ser full LED à frente ali, mas não é nessa versão. Falta um painel mais bem elaborado, isso aqui lembra muito os Fits da geração anterior, né? Tá faltando 53 km para acabar o combustível, ele não entrou na reserva, isso é uma coisa que me incomoda, ainda mais eu que uso muito em circuito rodoviário, o carro, né? Uma outra coisa que incomoda é a falta de ar do ozônio e uma saída traseira, né? Também é um ponto negativo. O ponto negativo que eu acabei de dizer também é o retrovisor que não dobra quando o carro desliga. Um outro ponto negativo do carro é o cinto de segurança. O cinto de segurança é colado aqui na coluna B do carro, não existe nenhum vão para você passar a mão para puxar o cinto, então você tem que pegar pelo cinto assim e puxar. Parece uma tarefa tranquila e algo que não tem muita importância, mas no dia a dia você não consegue pegar o cinto fácil aqui para prender. O Compass era difícil atar o cinto porque o banco era curto aqui, era estreito na verdade. E esse aqui o banco é difícil, o cinto de segurança fica muito perto ali da coluna, você não consegue atar ele com uma facilidade grande, né? Achei que falta um pouquinho de porta-objetos aqui no meio, tem pouca coisa, né? Não é uma coisa muito boa, tem um excelente espaço para os pés aqui, apesar de meu pé ser muito grande, tem um excelente espaço para os pés, meu pé aqui, tem muito espaço, não tem aquele freio de pé que tem o cross, né? Então tem muito espaço realmente. Outro ponto negativo, e uma característica negativa importante, veja bem, uso o carro bastante em circuito rodoviário. A maioria das características negativas e positivas do carro, pessoal, você só percebe submetendo o carro a condições, a várias horas de direção. Então, se você às vezes não gosta acha o banco do carro confortável, pode ser que outra pessoa não ache dirigindo muitas horas por dia, né? Então a mesma coisa aqui. O Corolla tem uma tendência à aquaplanagem muito grande, o pneu tem um sulco, acho que pequeno, veja bem, esse carro só tem 9.000 km, os pneus estão bem novos, mas assim, qualquer poça que você passava um pouquinho na estrada pequena, lembrando que eu passei por aquele trajeto com vários outros carros, com chuva também, qualquer poça que você passava, ele tinha uma tendência a sair da trajetória. Então aquilo me assustava um pouco no volante, depois eu passei a acostumar e ia bem mais devagar do que normalmente eu vou, e assustava também as pessoas que estavam comigo no carro. Então eu certamente trocaria os pneus originais para uns pneus um pouco mais, com mais aderência, especialmente no piso de chuva, porque eles têm uma tendência à aquaplanagem mais evidente do que nos outros carros que passaram aqui pela frota, né? Então isso é uma característica negativa. Por exemplo, eu andei no mesmo percurso com Corolla Cross, com Compass, andei com Renegade, andei com Polo de entrada, andei com Peugeot 208 e nenhum tinha essa tendência à aquaplanagem assustadora como esse carro teve ali. Então, você que tem um Corolla dessa geração, pegou chuva, vai mais devagar, porque a tendência a tirar o carro da trajetória é grande. Lembrando que existe controle de estabilidade, controle de tração, que ajudam bastante, mas vocês viram alguns vídeos que numa ultrapassagem que eu fiz, eu tive uma dificuldade de concluir a ultrapassagem porque ele ficou aquaplanando, girando, tentando girar em falso, o controle de tração cortando a potência para ele não deslizar e eu não conseguia fazer a ultrapassagem. Então, era preocupante, assim, andar com chuva intensa no Corolla em velocidades moderadas na estrada, ou as aceitáveis na estrada, já é uma situação um pouco mais delicada, né? Mas o carro é um conforto muito bom, é diferente, pessoal, é bem diferente, lembra um pouco o Focus da geração anterior, aquela solidez, lembra um pouco o Renegade, que eu sinto mais sólido ainda do que o Compass. Não me pergunte por quê, mas eu sinto melhor no Renegade do que no Compass. Veja bem, andei nos dois ali por muito tempo, mas tem essa solidez de chão, de conforto de suspensão, de rodagem e tal, e eu tenho... Estimado no engarrafamento, 9 minutos. E eu tenho uma nota bem assim, correta na minha cabeça para aplicar, e talvez vocês se surpreendam com essa nota. Agora vamos a questões importantes, né? Vocês viram que eu fiz o teste com o Onix Plus, ele deu muitos defeitos, depois peguei outra unidade que também deu defeitos, peguei a Tracker, deu defeito, e eu acho que os carros que apresentaram defeitos consideráveis mesmo foram esses carros aí,
do teste que eu falei, né? Do que você já sabe muito bem para quem acompanha. Para você que está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo, muito importante para conseguir ofertar um material de mais qualidade. Bom, Corolla apresentou 2 defeitos importantes aqui. Dentre as qualidades, existem qualidades, existem questões não muito boas, que são características negativas, porém existem 2 defeitos realmente que ele apresentou, e um defeito um pouco grave, grave segundo o meu entendimento. O primeiro é a partida. Ele dava a partida, você apertava o botão de ignição, tanto com álcool, gasolina, de manhã ou à tarde, ou com a partida frio ou não. Você dava a partida, ele ficava dando partida e não pegava. Aí na segunda ou na terceira partida que ele passava a pegar. Ele tá com essa característica até agora. Então na primeira partida às vezes ele fica... O carro dá a partida, não é que a bateria tá ruim, o carro dá a partida, mas ele não chega a pegar. E aí depois ele pega numa segunda ou terceira tentativa. Esse foi um defeito apresentado. Um outro defeito apresentado aqui nos últimos dias foi que o pedal do freio tá mais baixo. Eu reportei isso para a companhia, eles me pediram para levar o carro numa oficina deles aqui. Eu estive lá e eles falaram para mim o seguinte: não, isso é só um assentamento dos pedais dos discos e pastilhas, porque você rodou muito na estrada, tá um papo assim, e viram que o sistema tá bom, mas realmente o pedal ele tá mais baixo do que quando nós pegamos, e todo mundo que andou no carro sentiu bastante isso. Eu perdi um pouco da confiança. Ele tá freando bem aqui, ó, ele tá freando bem, mas eu perdi um pouco da confiança que eu tinha no começo, porque ele era aquele carro que você pisava no freio, dava aquela pinçada, você sentiu o carro parar fácil, assim. Lembrando que eu andei em alta velocidade nas estradas, porém em nenhum momento utilizei o freio de forma severa, não peguei serras intensas, não utilizei, sempre utilizo o freio motor, aqui o câmbio CVT, e nunca utilizei, não me recordo de nesse vídeo ter utilizado o freio de forma intensa. Pegamos uma rua também uma estradinha de barro ali, eu senti a mesma coisa. Como o pneu não é apropriado para nada de uso misto, não que seja proposta do carro, mas se você vai pegar uma estradinha de terra pequena ali pro interior para levar a família para algum lugar sem propósito off-road, de jeito nenhum, ele não vai bem, tá, pessoal? Então ele não vai bem mesmo. Qualquer coisa o assoalho pega, ainda mais se estiver com a família inteira, e ele vai acabar grudando ali em qualquer barranco, vai ser difícil sair, né? Vai ser difícil sair. Se chover, então, como aconteceu conosco, vai ser a coisa mais difícil do mundo, fazer uma viagem tranquila. Então, melhor evitar, se você tem o uso de vez em quando ir para uma chácara, alguma coisa assim, qualquer coisa que exija um pouco do carro. Pra você ter ideia, até para andar na grama com ele era meio difícil, você andando assim, ele ia deslizando mais do que um carro comum. Lembrando mais uma vez, meus amigos, que eu tenho muito hábito de andar por tudo quanto é estrada aí, com todos os carros. O Argo foi para tudo quanto é lugar com a gente, o Toro também, o Polo. Então pegamos um pouquinho de estrada de terra e nada desse comportamento aí. O Cruze também pegou um pouquinho. Estimado no engarrafamento, 8 minutos. O Cruze também pegou um pouquinho de estrada de terra e nada dessas questões aconteceram, né? Então vamos à nota e vamos às considerações finais sobre o carro. Bom, que nota eu vou atribuir para ele, hein, pessoal? Olha só, tô num trânsito intenso aqui, um misto de cidade e estrada, e o consumo médio de álcool 9,7 km por litro. Lembrando que eu vou ficar mais uns dias com esse carro e vou fazer as médias lá que eu faço naquele trecho que eu não fiz ainda, tá? Uma outra questão importante, antes da questão da nota, sobre consumo de combustível. Ele é um carro, então caiu a bateria aqui, então é um motor econômico, motor econômico em diversas condições, tal, exceto naquela condição realmente que de muita subida e descida, que o giro do motor acaba esticando demais, como eu mostrei nos últimos vídeos aí. Bom, meus amigos, então qual nota eu vou aplicar para ele? Eu vou aplicar a nota 8 para o Corolla, especialmente pelo que se espera do carro, né? Uma nota mais baixa do que eu apliquei no Corolla Cross, que eu aprendi a conviver com ele bastante, assim como eu aprendi a conviver com o Corolla Sedan aqui, mas eu vou aplicar a nota 8, justamente porque faltam muitos mimos aqui e não dá para justificar toda essa falta de mimos pela confiabilidade mecânica. Então acho que a Toyota exagera um pouco demais ali na questão de falar que entrega muita confiabilidade mecânica, mas eu acho que a confiabilidade mecânica vem justamente da ausência de mimos, né? Então quando você coloca muitos mimos no carro, com certeza a chance dele quebrar é muito maior, né? Então esse foi o teste com Corolla XEI, foi muito bom aqui com ele. Veja bem, né? A nota é mais porque eu não posso justamente enganar vocês e não falar a realidade do carro. Falta muita coisa aqui.
falta um brilho nos olhos, falta uma emoção aqui maior de condução, falta um multimídia mais interativo, porque o carro custa tanto quanto os outros, né? Então ele custa muito caro. Tem a confiabilidade mecânica e tal, mas o freio aqui ficou meio estranho por um tempo, a partida também não tá pegando, o carro não tá pegando de vez em quando, e tudo bem que pode ser um defeito dessa unidade. Eu procurei na internet algo parecido aqui e não encontrei, por isso que eu mantive a nota 8 e não abaixei a nota além da conta. Se eu tivesse encontrado mais relatos sobre o freio do Corolla e ignição, com certeza eu teria abaixado mais. Vamos deixar como se fosse uma característica pontual aqui. Mas esse foi mais um teste, espero que vocês tenham gostado. Comenta, compartilha esse vídeo, deixa o like. Muito obrigado pela sua audiência. Até nossas próximas histórias. Fui!